sanções que os Estados Unidos estudam aplicar ao ministro Alexandre de Moraes estão caminhando aos poucos. Isso porque a medida é analisada por 4 departamentos dentro do próprio governo Donald Trump. De acordo com informações do portal Metrópolis, as sanções que os Estados Unidos estudam aplicar ao ministro, presidente de fato, nosso líder, nosso Duce, nosso Führer, nosso Deus, nosso louco, nosso feiticeiro, ele que deve ser louvado à força pelos séculos dos séculos, primeiro de seu nome, protetor da democracia, Alexandre de Moraes, estão caminhando aos poucos. Isso porque a medida é analisada por 4 departamentos dentro do próprio governo Donald Trump. Por se tratar de uma questão diplomática, a Secretaria de Estado, comandada por Marco Rubio, precisa emitir seu parecer. As outras pastas que vão analisar as possíveis sanções são o Conselho de Segurança Nacional, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e o Conselho da Casa Branca. Só depois que cada área emitir o seu parecer, dando o aval, é claro, ou pedindo ajustes, inclusive rejeitando, o conteúdo chegará às mãos de Donald Trump, que vai dar a palavra final sobre o assunto. Professor Suano, qual é o seu exercício de quiromancia? Pavinato, em primeiro momento, isso está caminhando, o que é positivo que caminhe, e vai chegar no Trump, eu acho, com a anuência de todos, em especial do Marco Rubio. Pelo simples fato dele saber que o grande adversário dos Estados Unidos na realidade, é a China, ele sabe que o Brasil está se tornando um campo fértil para o desenvolvimento e o avanço do poderio chinês aqui na América Latina, na América do Sul em especial. Por isso, eu tenho certeza que ele vai dar continuidade. Só que o Alexandre de Moraes é o primeiro deles. Eles vão dar continuidade por qual razão? Porque eles não podem permitir, não é que se instaure apenas uma ditadura no Brasil, porque a ditadura já está instaurada. Eles não podem permitir o avanço do seu grande adversário no nosso território. Por essa razão, eles têm que adotar algumas perspectivas em que impeça. E nesse sentido, é óbvio que alguns pilares precisam ser removidos, olhando estrategicamente. Os norte-americanos, eles são muito estratégicos. E isso chega... A questão toda é, primeiro, qual é a efetividade que haverá aqui dentro do Brasil? De nada adiantará os Estados Unidos fazer isso se aqui dentro nós tivermos uma situação em que nós vamos agora verificar lá a votação da anistia e ninguém tem garantia de que essa anistia vai ser pautada, porque há 1.100 projetos lá na Câmara com regime de urgência. Bastará o Hugo Mota dizer assim, eu não posso ser desrespeitoso com os demais pedidos de urgência. Se foi pedido de urgência, é porque é urgente. Então logo eu vou seguir a ritmo. Por isso, Altineu, né? Altineu, por favor, cumpra aquilo para o qual você está sendo convocado, que é pautar isso. Mas veja, se não ocorrer nada para confrontá-los aqui, nada adiantará. Será apenas um problema diplomático que a tendência natural, quando sentam para conversar, os norte-americanos vão dizer, resolvemos nosso problema com a China, então não nos interessa mais o que está acontecendo no Brasil, porque os brasileiros não querem melhorar. E a prova de que é necessário fazer isso aqui internamente ficou muito claro num deslize que cometeu Sua Excelência o ministro Alexandre de Moraes. A gente não percebe, não é nem a arrogância, é o descuido que tem com a sociedade brasileira. Quando ele disse que ele não tinha nenhuma preocupação nem medo do que os Estados Unidos fizessem, exceto se um porta-aviões chegasse em Brasília, no Lago Paranoá, é isso? É Lago Paranoá? O Lago Paranoá. O que ele demonstra com isso? Ele não está preocupado com o Brasil. Ele está dizendo, eu estou aqui na minha fortaleza. Ele não vai chegar aqui.
Se o Brasil sofrer com isso, é problema deles. Já demonstra um certo deslize dele, do seu espírito, mostrando como ele está, o descuido que ele tem pela sociedade brasileira e os interesses do nosso país. Aqui dentro, né, pode acontecer o que quiser lá fora, mas aqui dentro, se os senadores não fizerem nada, só se chegar um porta-aviões no ar, parando no ar. Isso é fato, né, Ana Paula? De um lado, sim, né? Como o professor falou, ele está pouco se lixando se o Brasil vai sofrer sanções ou o que vai acontecer com o Brasil, que já está sofrendo, né? Nós mencionamos isso aqui ontem, que toda essa reverberação que vai à comunidade internacional sobre a insegurança jurídica no Brasil já causa impacto na economia brasileira, que já vai de mal a pior, porque nós temos um governo, já falamos aqui várias vezes, que não tem um projeto de economia decente que possa ser levado à frente, que é uma economia de remendos, não tem compromisso com a responsabilidade fiscal, e pior do que de tudo isso que a gente já falou, é que demonstra que não tem a menor pretensão de corrigir nada e corrigir os rumos da economia. Então essa já é uma imagem que a gente passa para a comunidade internacional. Do outro lado, a gente com o Supremo Tribunal Federal estamos passando a imagem da insegurança jurídica. Tudo isso afetando a nossa economia. Então qualquer questão diplomática entre Estados Unidos e Brasil que venha também a nos prejudicar, o ministro não está nem aí. Agora, as sanções que estão sendo analisadas por esses 4 departamentos, elas são sanções ao Alexandre de Moraes CPF, a pessoa física do Alexandre de Moraes. Então, embora não vá aparecer aqui nenhum porta-aviões no Lago Paranoá, e essa frase, concordo com o professor Suano, mostra que ele ou não está nem aí, ou pelo menos quer parecer que não está nem aí. Mas as sanções são severas e no entendimento que a gente tem percebido de toda a imprensa especializada que cobre o assunto, elas vão ocorrer, e vão ocorrer rápido, porque para a gente às vezes parece que está demorando, mas o Trump tomou posse só 3 meses atrás. Sim. Então já está indo muito rápido. 3 meses, foi 20 de janeiro? Dá pauta todo dia, parece fevereiro, que ele março, abril. Todo dia, né? Exatamente. Então, assim, elas vão ocorrer. O que está sendo analisado é como elas vão ocorrer. Eles estão revendo os textos, se modifica alguma coisa, se não modifica, de acordo com cada passo. Vendo a questão diplomática com o Brasil, vendo a questão jurídica e tudo mais. Mas nós vamos chegar lá. E ele vai ser, sim, atingido por sanções que vão prejudicar, sim, a sua vida como indivíduo, como pessoa física, inclusive financeira e possibilidade de transações, etc. Agora, nossa preocupação é o que isso causa ao Brasil, que causa, num primeiro momento, um desgaste de expulsar, né, ou não ser atrativo para investidores, porque nós não temos segurança jurídica, nós temos uma economia que vai de mal a pior. Agora, de outro lado, essa pressão internacional, esse mostrar para a comunidade internacional o que está acontecendo aqui, não resolve o nosso problema interno, mas pressiona. É importante para nós nesse momento. E talvez os prejuízos econômicos que a gente está sofrendo sejam um preço a pagar para a gente, quem sabe, conseguir, né, sair dessa situação de ditadura da toga que nós estamos vivendo no Brasil. Olha, Pietra, você compartilhou conosco uma notícia do Infomoney que o Trump ele cortou 13 bilhões de reais, né, o valor em reais, em dólares seria o quê? 2 bilhões, pouco mais de 2 bilhões de dólares para Harvard, porque ela rejeitou exigências feitas por Washington. Washington Sim. vai contribuir, mas ela tem os parâmetros para ela contribuir. E muito fica falando que é contra a diversidade, mas na verdade tem uma exigência que o Washington fez que é pouco explorada, que é o seguinte, que é garantir auditoria para ver se a universidade ela garante a diversidade dos pontos de vista. E sabe o que é interessante? Porque nós estamos falando dessa notícia do fato do Alexandre de Moraes não poder mais pisar nos Estados Unidos, o que pode ser estendido a ministros como Barroso, Gilmar Mendes e Paulo Gonetti, o PGR. O timing dessa notícia, o timing desse corte para Harvard é muito curioso, porque na semana passada, quem é que estava em Harvard tecendo loas, falando Alexandre maravilhoso? Barroso.
Quem estava em Harvard falando, Alexandre, eu autorizo? Gilmar Mendes. E justo na segunda-feira, o governo Trump, que está com esta penimba em curso, corta mais de 2 bilhões de dólares de Harvard. Você acha que pode ter alguma sincronicidade desses fatos? Será? Não, é sabido que Harvard, assim como uma boa parte dessas universidades tão aclamadas no Brasil, essas americanas, são um antro wokeista, né? É wokeista, né? É que fala. O próprio Trump, ele assume, ele fala, estou cortando essa verba justamente porque eu quero combater essa agenda. Eu quero combater a agenda de gênero, eu quero combater a agenda... Enfim, toda essa... agenda feminista, enfim, todas essas pautas que nós sabemos que vem da esquerda. Então, ele deixou claro, mas um outro ponto também é que o brasileiro, a gente cresceu com aquela ideia de que tem que investir na educação, né? O brasileiro, o mais importante é investir na educação. E nós sabemos, ao mesmo tempo, que o Haddad, por exemplo, destinava 18% do PIB brasileiro ao Ministério da Educação. E, nesse mesmo período, nós caímos para o 57º lugar no PISA. Mas aí eles estão... Aí não é mentira. Porque eles têm a mentalidade de tem que investir. Tem que investir. Uma agora coisa é investir, a mentalidade de investir, exatamente. A outra coisa do tem que investir. Exatamente. E assim, o Brasil extrapolava todos os limites nesse sentido, né? Porque os países melhor posicionados destinavam no máximo 14%, que era o caso da Dinamarca, se não me engano, não me lembro o país, mas enfim, e os outros eram muito abaixo disso. Então só o Brasil colocava 18%, era tipo o Brasil e a Venezuela, assim, que colocavam acima de 16%, que destinavam acima de 16% do PIB às instituições de ensino. Então o Trump, assim, ele está seguindo a agenda que ele se dispõe, ele sempre criticou a cultura woke, ele sempre criticou essa agenda e, de fato, existe muito estudo na Harvard, claro, tem coisa boa, não dá pra falar que é tudo ruim, mas hoje faz muito mais, assim, me desculpa, mas assim, hoje está muito pior do que bom, porque eles, inclusive, estão moqueando muito, moqueando é uma palavra horrorosa, né? Eles estão escondendo das pessoas coisas, erros grotescos que acontecem lá dentro. Em no começo dos anos 2000, teve o escândalo do Climate Gate, por exemplo, que eram vários e-mails trocados entre estudiosos da Harvard, constatando que o aquecimento global antropogênico era uma farsa. E eles esconderam isso de todo mundo. E nisso tudo muito dinheiro rolando. Então você imagina que um presidente dos Estados Unidos estando a par disso tudo e tendo uma boa parte do PIB na mão para colocar na educação, ele vai querer podar essas coisas, ainda mais se comprometendo a combater as mentiras, a combater essa agenda toda. Então, é belo, justo e moral que ele faça isso, né? E, claro, você comentou sobre os ministros, né? Que vivem por lá. Não são só os ministros, são todas as pessoas da cúpula... como é que a gente pode dizer, né? Os socialistas fabianos brasileiros. Não tem um que não passou por Harvard, né? Então, Harvard é uma fábrica de esquerda aburguesada, com a diferença de que eles sabem lidar com os talheres. Mas você sabe que eu já comentei isso ontem, né? Quando nós falamos... Legal. Nós falamos ontem, né? Até o professor Mangabeira Unger, que não é titular de filosofia do direito em Harvard, ele vê como aviltante a presença de ministros do STF para falar de democracia em Harvard. Porque, na verdade, é isso, João, o que já está vendo em Harvard chamando o Nardoni para falar de paternidade responsável. A gente está falando de chamar a Suzanne von Richthofen para falar sobre o amor que se deve aos pais. Nós estamos chamando o João de Deus para falar de meu corpo, minhas regras. Nós estamos chamando, bicho. Nós estamos chamando corrupto para falar de honestidade. E no caso de Harvard, nós estamos chamando pessoas que estão apoderadas, têm suas cadeiras num conselho de ministro um conselho de ministros que é regido pelo fascismo acadêmico. Que sentido faz eu chamar fascistas acadêmicos para discutir democracia com o dinheiro do governo?
Pois é, Pavinato, você vê que até para preservar a grandeza da instituição, seria o esperado, como os fatos estão quentes, né, estão sendo discutidos, né, julgamentos, enfim, até para preservar a instituição, seria interessante afastar. Mas no caso específico do Alexandre de Moraes, você vê que ao longo da sua trajetória, ele mesmo foi moldando o discurso dele. Por isso que, né, se tem essa tese dos donos do poder, e que esses que nos aparecem como donos do poder não estariam, na verdade, instrumentalizando toda a coisa ali de quem tem mais interesses. Porque o Alexandre de Moraes, em tese, lembra que ele era mais colocado assim à direita, né, cortando pé de maconha, aquela cena icônica. Depois ele foi virando para a esquerda, ele fez uma tese, na minha visão, de extrema esquerda, na livre docência da USP, questão de populismo digital, aquele pastel de vento todo que a gente vê hoje em dia, com o objetivo de censura. Ele foi mudando o lado, me parece. O próprio Gilmar Mendes também tem, se põe as falas dele anteriores com as atuais, parece que um estaria brigando com o outro, porque eles vão mudando toda a história. E o pior é que a Constituição é a mesma. É a mesma. E os personagens são os mesmos. Você pensa, hoje o Gilmar Mendes está saindo notícias que ele manda até na Confederação Brasileira de Futebol. Então, assim, é um poder que ultrapassa tudo. Mas, infelizmente, me parece que para os Estados Unidos o Brasil está num tema secundário. O tema está avançando lá nos Estados Unidos, mas até para fins de gerência do mundo, vamos colocar assim, o Donald Trump tem temas muito mais quentes para ele lidar. E o Alexandre de Moraes, a gente vê que ele não recua, né? Ele não tem... Talvez o único recuo, colocar assim, tenha sido a Débora, um ou outro ali, mas a pressão foi muito grande. Mas, no geral, ele avança. Então, se vier alguma sanção contra ele, o Estado brasileiro vai dar um jeito de criar um CNPJ especial para ele, alguma figura jurídica especial para ele continuar usufruindo dos benefícios deles no exterior. Porque, assim, o poder é deles. Eles decidem absolutamente tudo em todas as instâncias e embaixo vai todo mundo aceitando aquilo com normalidade. Vão pegar uma Mas peruca para ele poder viajar. Só um segundinho só. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e porque o comunismo é terrível. Você já leu nos Anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal, pois não é. Leia agora, nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes, à venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.